Felipe, entrando na física quântica, cara, é um tema que o pessoal gosta bastante e tem bastante dúvida, assim. Bom, a gente tem a física clássica, né, que seria relativa se a gente pensar no Newton ali, imagino, e tal, É, nessa física mais antiga, entre a aspas. definição que a gente coloca para meio que como definição, a gente chama de física clássica toda a física que não é quântica. Então, nesse Boa. ponto, até relatividade é clássico, normalmente, que a gente Caramba, coloca. A interessante. gente chama de física moderna, relatividade, mas com aspecto clássico ainda. Sim, sim. Então, quais são as diferenças, assim, da física quântica? O que exatamente é a física quântica? Se você puder explicar de forma simples e também complexa depois. Certo. Assim, a física quântica é, de forma bem direta, pelo menos, é a física que a gente usa para poder descrever as coisas que são muito pequenas. E quando a gente fala muito pequenas, sempre tem escalas, claro, que efeitos quânticos começam a aparecer. Né? Porque toda a noção de tamanho também é relativa, né? Mas quando a gente fala da quântica tradicional, a tradicional diz respeito aos fenômenos tipo relacionados à escala, é sempre pegando escala atômica, né? Então, o que a gente percebe é que quando você vai descrever alguma coisa macroscopicamente, a gente consegue aplicar a lei de Newton, lei de Maxwell, termodinâmica tradicional, a gente aplica toda a física antes de 1900, né? Isso para estrelas, planetas e Exatamente. tal. Aí, para inclusive, assim, de estrelas, depende. É porque tem muita coisa de estrela que você precisa de quântica. Como Apesar assim, de ser cara? muito grande. Mas, por exemplo, você só consegue explicar pega o Sol. O Sol, ele tá, na superfície, ele tá por volta ali de 6.000 graus Celsius, por volta disso. No interior são milhões de graus Celsius, né? Bem no núcleo. Mas a produção de energia no Sol, ela é feita por fusão nuclear. E que você só explica se tiver quântica. Então, assim, você, por exemplo, você não consegue explicar a dinâmica de uma estrela no sentido verdade. da energia que ela emite se não for a partir de quântica. Mas o ponto é, a gente fala que precisa de quântica para explicar a estrela, não é porque, não, a estrela é um objeto enorme, então não vou usar a quântica. É porque quando você vai para a produção de energia, ela acontece por fenômenos na escala muito pequena. Então, por conta disso, é um fenômeno quântico que acontece lá dentro. Mas basicamente quando você tá para fenômenos... Pega na Terra, pelo menos, que eu acho que vai ser o mais simples, né? Qualquer coisa que você pega que seja macroscópica e tudo, a gente consegue usar a física que até 1900 se tinha e tudo certo. Quando você começa a reduzir muitas escalas, e reduzir muitas escalas é reduzir bem, né? Quando você pega células, por exemplo, que está na faixa de... você pegar 1 milímetro e partir em 100, em 1000, você ainda não tem efeito de quântica de fato ali diretamente, né? Assim, pelo menos não é o que a gente chama estritamente de mecânica quântica, mas quando você começa a ir lá para a faixa de nanômetros, né? Que pega 1 milímetro e você divide ele em 1 milhão de partes. Né? Quando você começa a ir para essas escalas, que são escalas atômicas de fato, né? Você começa a perceber que a matéria não se comporta da mesma forma que a gente percebe quando ela é grande. E quando eu falo não se comporta, não é que tipo assim, não, é ligeiramente diferente. É que a gente tem um universo completamente diferente de descrição física, né? Os comportamentos são completamente diferentes. Se na física macroscópica as coisas são determinadas, as grandezas são determinadas, né? As mesmas grandezas como a posição, velocidade, rotação que a gente representa por momento angular e tudo, quando você vai para o muito pequeno, você começa a ver que essas grandezas elas não têm o mesmo tipo de comportamento. Energia também tem um comportamento diferente. E aí você precisa de um conjunto de leis diferentes para poder descrever esse tipo de material. Então, e aí esse conjunto de descrições, né? A descrição é a única, mas, né, enfim, separado para cada pequeno contexto, né? Porque igual física clássica, você vai trabalhar com mecânica, tem mecânica clássica. Eletromagnetismo, tem eletromagnetismo. Tem várias pequenas divisões, mas quando você vai tratar todo o contexto muito pequeno, você usa o que a gente chama de mecânica quântica, que são as leis físicas usadas para poder fazer a descrição desses sistemas. Né? Aí vem a questão, mas quais são as principais diferenças? Né? Assim, o que muda de fato as coisas mais notáveis quando você sai do clássico e vai para o quântico? Uma das principais diferenças é que é o aspecto probabilístico ou não. Né? Então, todas as grandezas na quântica relativas a propriedades físicas, elas são probabilísticas. Então, não faz sentido você perguntar qual que é a posição, qual que é a velocidade, qual que é o momento angular, quais são esse tipo de grandeza, para um elétron, para um átomo. Né? Existe uma probabilidade dele ser encontrado em uma região, com uma certa velocidade, com uma certa rotação. Como isso é possível, cara? Pois é. Existem muitas explicações que são colocadas, mas é engraçado que, e por conta disso, eu até falo de brincadeira que, assim, a gente não precisa pensar em muita ficção científica
porque na verdade o universo ele já é interessante por si só e que você não precisa pensar em muitas coisas a mais. Porque, por exemplo, uma das explicações, você já ouviu essa, que assim, por que vamos supor, tem um efeito na quântica que é, você não consegue determinar a posição e velocidade com precisão infinita. Uhum. Se você determina a posição de um sistema, você já não tem mais nenhuma informação a respeito da velocidade dele, e vice-versa, que é o chamado princípio de incerteza. Aí que atualmente chama relação de incerteza. Porque lá atrás era um princípio, hoje é demonstrável, né? Hoje você obtém isso da quântica. Você não precisa mais. Foi aquele Bohr que. Esse foi o Heisenberg. Aí Mas assim, tem uma explicação que é muito tradicional, que é uma explicação clássica, na verdade. E que a física se demonstrou ao longo do tempo muito mais interessante do que essa explicação. Mas que assim, você chega e fala, imagina que você tem um elétron. Aí a gente sempre pensa num elétron com uma bolinha, um átomo com uma bolinha. Aí chega e fala, tá, vamos supor que você quer saber onde é que ele tá. Aí você descobriu que ele tá aqui. Como é que você vai ver esse átomo? Aí tem uma explicação que, para você ver o átomo, você tem que jogar a luz nele. Porque aí vai bater nele, você vai ver onde é que ele tá. Só que na hora que você jogou a luz interagiu com ele, e aí ele começou a andar. Então você sabe onde ele estava, mas agora você não sabe mais a velocidade e tudo. Essa explicação é uma explicação que a gente chama de explicação semiclássica. Né? Você está explicando uma coisa quântica com uma coisa que não é quântica. Porque você está usando uma coisa que a gente vê macroscopicamente, que é tipo sinuca, né? Você tá com uma bolinha, você taca, ela vai bater na outra, ela vai andar. E aí tem uma diferença muito grande, e aí esse é o ponto principal da quântica, que dá a quântica a cara de quântica, que é o seguinte, essa explicação da luz bater, e aí por conta disso você não sabe mais a velocidade, perceba que o que essa explicação nos diz é que eu não consigo descobrir qual que é a posição e a velocidade por uma questão experimental, por uma limitação. E não é isso que a quântica nos coloca. Quando a quântica fala que não dá para saber, é porque não dá para saber. Essa informação das duas simultaneamente não existe. Mas isso porque a tecnologia humana não está limitada ou realmente... Realmente não existe esse tipo de informação. Pra você ter uma noção, isso foi um problema por muitos anos na física. A informação ali não existe. Não existe. E não só não existe, como a física não te permite ter alguma informação disso. E aí tem muita coisa que é puramente interpretativa e sai do escopo da física. Pra você ter uma noção, é o seguinte, existem vários fenômenos, na verdade, que tem uma explicação clássica associada. Né? Então, por exemplo, tem um fenômeno que também, que eu vou colocar tudo para poder explicar a mesma coisa, que é o fenômeno do emaranhamento, por exemplo, que aparece na quântica. Que é de que dois sistemas que eles estão separados por distâncias muito grandes, eles têm informação um do outro de forma instantânea. Tem uma explicação normalmente também usada para poder entender isso, classicamente. De que tipo, tudo está meio que interligado e tal. Assim, tudo é uma palavra forte, mas que existem sistemas que podem estar ligados com isso. Isso mede esse tipo de coisa. Mas é porque, por exemplo, até para poder ficar mais fácil, até para poder explicar o porquê que a física não é assim. Tem uma forma de ter, entre aspas, um emaranhamento análogo ao que seria classicamente o seguinte. Eu pego duas cartas, um As e um 2. Eu pego, embaralho aqui, eu e você não sabemos quais são as duas cartas. Aí eu te passo uma e fico com a outra. Você não olha, eu não olho. Aí você vai lá para a China e você olha a sua carta. Na hora que você olhar a carta, você vai ver lá, 2. Instantaneamente, na hora que você vê, você vai saber que a minha carta é um As. Certo? Por quê? Porque se você pegou o 2, o meu é um As. Uhum. Né? Essa é uma explicação, foi uma das formas de tentar entender o emaranhamento lá atrás. Tipo assim, por conta disso. As informações são casadas e tudo. E aí não tem informação se propagando mais rápido que a da luz. Então, mas não tem a parada do emaranhamento que se eu jogar essa caneta aqui, pode ser que, enfim, um átomo mude na China. Sei lá. Não um átomo, mas uma partícula, sei lá, alguma coisa. Dessa forma, se elas tiverem emaranhadas, sim. Mas a questão principal é que... mas não é tudo que está emaranhado, não. então. Por exemplo, quando você chega e fala assim, por exemplo, mudou alguma coisa aqui, vai mudar alguma coisa lá na China, por exemplo, um átomo lá na China, eles têm que estar emaranhados para isso acontecer. E o emaranhamento não vai acontecer do nada. E a gente sabe quando que os átomos se emaranham. Emaranham. Assim, a gente tem... existem vários fenômenos que geram emaranhamento. Existem várias formas de se emaranhar sistemas e tudo. O fenômeno é bem conhecido. Agora, obviamente, sistemas complexos, assim, quanto maior a complexidade do sistema, mais difícil é você ter todas as variáveis. Mas a gente descreve isso muito bem. Mas a questão é que, olha só, esse ponto da carta, só para poder explicar por que a quântica é diferente. Perceba que, assim, antes de você ver a carta, se eu te perguntasse qual que é a probabilidade de você pegar a carta e ter um 2? Probabilidade de 50%. Uhum. Mesma probabilidade de pegar um A. Mas por que tem essa probabilidade de 50%? Essa probabilidade só existe porque você não tinha visto a carta. A falta de informação sua do sistema faz com que o sistema seja probabilístico. Mas ele não é probabilístico. Porque antes de você ver o 2 estava ali. Você só não sabia que era o 2. E como você não sabia, ficou probabilístico.
É tipo a questão da porta. Ah, você quer trocar a porta para poder ganhar o prêmio e tudo. A porta é sempre a mesma. Hall, né? A porta é sempre a mesma que tá lá com. Assim, eu digo, não mudou. É probabilístico. É pesquisa eleitoral. Ah, você vai pegar uma pessoa aleatoriamente, tem X%. A pessoa já tem a opção dela. É porque, como você não tem a informação, só existe pesquisa eleitoral porque você não consegue perguntar para todo mundo. Se você perguntar para todo mundo, você não tem assim, qual que é a probabilidade. Assim, você sabe tudo. Sim. Então, assim. É verdade. Aí tinha uma coisa na física que o Einstein era muito defensor disso e o Bohr do contrário, né? E o Bohr acabou se saindo melhor nessa entre aspas, né, briga teórica ao longo dos anos, que era assim, o Einstein, ele não gostava desse aspecto probabilístico da quântica. Ele achava que a quântica ela só era probabilística porque a gente não tinha informação total. Então, o Einstein ele era um dos defensores do que a gente chama de variáveis ocultas. Então ele falava o seguinte, olha, existem um conjunto de variáveis, conjunto de informações que chamam variáveis ocultas. E a quântica só é probabilística porque a gente não conhece essas informações. Mas se a gente soubesse, ela seria completamente determinística, não probabilística. Por quê? Porque aí eu teria tudo que me falta que faz a quântica parecer ser probabilística. Seria equivalente nesse exemplo da carta? Isso é probabilístico. A variável oculta seria exatamente a informação que está ali. E aí, por muito tempo, aí tinha algumas pessoas na física que achavam que, não, eu acho que deve ter, não deve ter. O Einstein achava que tinha variáveis ocultas, o Bohr achava que não. A quântica é desse jeito mesmo. E aí, o que acontece? Por muito tempo, essa discussão era uma discussão só filosófica. Né? Só que aí tinha um físico, que foi o Bell, se não me engano é John Bell, mas enfim, o Bell ele mostrou em um conjunto de desigualdades, chamado desigualdade de Bell, que é o seguinte, é porque essa questão das variáveis ocultas, muita gente chegava e pensava assim, beleza, existem variáveis ocultas, mas aí tinha uma segunda questão, será que eu tenho acesso a essas variáveis ocultas? Ou não? Porque, tipo assim, se você tem acesso, ótimo. Aí a quântica pararia de ser probabilística. Mas se elas existissem e você não tivesse acesso... Mas tem acesso tecnicamente falando ou perante ao que é possível? Perante ao que é possível. Porque pode ser que, por exemplo, poderia ser uma questão do tipo, ou pela tecnologia de hoje a gente não tem acesso, mas no futuro vai ter. Mas a questão é que assim, mas também tinha muita gente que falava do tipo, às vezes pode ser que essas variáveis ocultas existam, mas que a gente nunca vai ter acesso. Então meio que tanto faz, tanto fez. Aí o que o Bell mostrou é que é o seguinte... Se as variáveis ocultas existirem, você pode conseguir ter a informação delas ou não. Isso gera resultado mensurável. O ato de existir ou não as variáveis ocultas, você consegue bolar alguns experimentos que consigam te falar se elas existem. Porque mesmo que você não saiba quais são, o ato delas existirem provoca resultados mensuráveis. Porque ele muda as correlações entre as grandezas. Então, por exemplo, tem muitas grandezas que são correlacionadas. Né? E correlação não necessariamente implica em causalidade. Né? Então, sei lá, por exemplo, você chega e fala assim, vamos pegar a medida de correlação. Aí você chega e fala assim, toda vez que o galo canta, amanhece. Isso é uma correlação. Né? Não está amanhecendo porque o galo está cantando. Você mata o galo, não vai parar de amanhecer porque ele não vai mais cantar. Sim. Então, não é o cantar do galo que está fazendo amanhecer. Mas você consegue falar aí, no caso, que está amanhecendo e por conta disso o galo cantou. Então, é uma correlação que em um lado existe causalidade. Então, classicamente falando, sempre quando grandezas são correlacionadas, ou uma causa a outra, como amanheceu, o galo cantou. Seria uma grandeza também. Seria tipo isso, a grandeza seria o cantar do galo, digamos assim. Mas agora, tem outras situações que tem correlação, mas a causalidade, ela acontece por um fator terceiro. Por exemplo, lá em BH, tem uma correlação muito clara, que é, quanto mais próximo do verão, mais empresa de pavimentação pública ganha dinheiro. Por quê? Porque em BH, quando chove em janeiro, chove demais. E toda vez quebra asfalto da cidade inteira. E aí, por conta disso, quem lucra é a empresa de pavimentação. Obviamente, não é o verão que causa o lucro da pavimentação. É uma consequência. É uma consequência de quê? De um terceiro fator que nós não conhecemos. A princípio, mas é um terceiro fator que não está nesses dois, que é o fato de que chove muito. Sempre quando você vai medir, você consegue medir correlação de grandeza. O quão correlacionado é acontecer X e acontecer Y. Você consegue medir isso para saber se existe uma correlação direta entre elas ou se foi tipo assim, sei lá, por exemplo, existe por exemplo, eu toda vez, imagina que a gente faz da seguinte forma, eu tô aqui em São Paulo, eu fui na universidade. Existe uma correlação? Na prática existe porque toda vez que eu venho para cá eu acabo indo na universidade pelo contexto acadêmico. Uhum. Mas, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu fui num bar X. Se a pessoa chega e fala, o Felipe veio aqui e foi no bar X. Será que existe a correlação do Felipe vir para São Paulo e ir naquele bar? Pode ser uma correlação de fato ou pode ser simplesmente uma
Aconteceu. Mas não tá correlacionado às grandezas. Aí se pegar, todas as vezes que eu vim pra São Paulo, eu não fui no bar X em questão. Aí, então, não tem correlação. Você consegue atribuir um número à correlação pra saber se ela é forte, se é fraca, se acontece ou não acontece. E quando você mede correlação de grandeza na quântica, tipo esse exemplo da carta. Eu e você, um tem um as e eu tenho 2. Fazendo exatamente o experimento, a gente consegue medir a correlação. Toda vez que eu pegar o as, você vai pegar o 2. Toda vez que eu pegar o 2, você vai pegar o as. A gente consegue medir a correlação, dar um valor, que é a maior correlação possível, porque é totalmente correlacionado. Quando você leva em conta exatamente essa situação, só que no ponto de vista quântico, a correlação é mais intensa. Então existem, assim, você consegue mudar parâmetros, assim, existir ou não essas variáveis ocultas muda algumas coisas da quântica. E aí, enfim, a partir disso existe uma busca na física que era para tentar medir isso experimentalmente. E aí, desde a década de 80, década de 90, começaram a surgir alguns experimentos a respeito disso, que foram ficando cada vez mais menos criticáveis, cada vez mais precisos, até um ponto que foi ali em torno, no início dos anos 2000, que tem um dos experimentos que inclusive acabou culminando depois no Prêmio Nobel de 2022, que foi para isso, mostrando que, de fato, não existem essas variáveis ocultas. Então, hoje, isso é uma coisa na física que não é mais uma discussão filosófica, como era lá atrás. Né? Ou seja, hoje a gente sabe o seguinte: a quântica ela é probabilística porque eu não tenho informação suficiente do sistema? Não, ela é probabilística mesmo. Né? Aí hoje, o que a física efetivamente nos diz é que, antes de você medir o experimento, que era probabilístico, se você tenta fazer afirmações quanto ao seu sistema, você chega em contradições porque aquela informação não existe. Então, tem coisas que são simples, né? Imagina que eu faço assim, pego uma bolinha e passo ela na tinta e eu jogo ela na parede. Vai aparecer a marca da bolinha. Uhum. Se eu chego e falo assim, olha, antes da gente fazer a medição, que foi, bateu a bolinha ali e eu vi onde ela tá. Pega um segundinho pra trás, 1 milissegundo, um pouquinho de tempo antes dela bater. Aonde a bolinha tava antes dela bater? Aí você fala, bom, se ela bateu numa posição, ela tava nos arredores dessa posição. Se você faz esse tipo de colocação na quântica, por exemplo, um elétron bateu na tal região. Onde ele estava logo antes? Se você falar, ele estava ali no arredor, você chega em que o sistema vai teletransportar, você chega em um punhado de coisa que não faz nenhum tipo de sentido. Por quê? Porque essa informação não existe. A quântica te proíbe de ter esse tipo de informação. Né? E não é por falta de conhecimento. Mas isso é certeza absoluta? Isso é uma das coisas que hoje é tão certeza como o tempo dilata ou contrai, o espaço dilata ou contrai na presença de massa, por exemplo, igual tem no terceiro lá. Isso é tão conhecido hoje como se eu pegar uma bolinha e jogar pra cima, ela vai cair depois porque tem a gravidade puxando. Essa é uma das coisas que hoje a gente tem consolidado. A não existência de variáveis ocultas. A quântica, ela é, de fato, probabilística, é essencialmente probabilística. É impossível de decifrar, então, a quântica. Assim, depende, assim, quando eu falo impossível de decifrar, é bom colocar alguns parênteses. Depende do que pra você decifrar. Porque, por exemplo, pra mim, essa questão do a quântica probabilística, isso pra mim já é a resolução do enigma, digamos assim. Já é a quântica decifrada. Porque é o máximo que dá pra chegar, teoricamente. Exato. Falando. Então, por exemplo, tem um punhado de interpretações, já deve ter visto as interpretações da mecânica quântica, interpretação de muitos mundos, interpretação de Copenhague, um punhado de coisa pra dar uma ideia do que acontece entre você medir e você terminar de medir. Cara, pra mim, assim, é bizarro pensar que existe algo que a gente não consiga, sabe, chegar nem com evoluções tecnológicas e tal. Quer dizer, até que ponto a física, a ciência consegue avançar, assim, sabe? Cara, tem umas Existem coisas... questões que são impossíveis, né? Uhum. Talvez da gente responder. Sim. Talvez a quântica seja uma, talvez antes do Big Bang o que existia seja outra. Assim, a questão da quântica, a questão de explicar, por exemplo, na prática isso de não ter como você saber precisamente, na prática isso é uma explicação. Mas é porque uma explicação mais profunda do que isso, ela começa a entrar num terreno que começa a ser que, no meu modo de ver, acaba caindo para aquela explicação, que é a explicação antrópica. Por exemplo, não é uma coincidência que, para ter vida, a gente precisa de condições muito específicas, que o universo, as constantes do universo, tenham valores muito específicos para que a gente consiga ter vida e a gente tá aqui com vida. Isso não é muita coincidência? Aí, um acidente, na verdade. Só que pra mim tem uma explicação, assim, eu sempre quando eu tenho essas coisas, tipo assim, é uma coincidência, entre aspas. Bom, você tem que pensar o seguinte: se existem seres pensantes capazes de fazer esse tipo de questionamento, é porque necessariamente eles estão em um universo com esse tipo de condição. Porque se não fosse um universo desse tipo de condição, esse questionamento não existiria. Sim. Então, tipo assim,
esse questionamento, assim, a gente só consegue fazer esse questionamento porque estamos nessa condição. Então isso é uma autoconstatação de que a condição acontece. Mas poderia ser de outro jeito? Poderia. Tipo assim, por que o universo é assim e não assado? Não necessariamente exista uma razão de cara, mas o fato de ser assim e não assado nos permite divagar por que ele é assim e não assado. A gente, muitas vezes, pela forma como, acredito também, né, que a evolução tem seguido, a forma como a nossa vida desenvolve, eu acho que, por exemplo, a quântica, ela traz muitos aspectos contraintuitivos porque ela nos faz pensar de uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa evolução, a gente não teve contato com condições que explicitassem o comportamento da quântica. Então o ser humano não foi moldado, né, ao longo dos anos de evolução a ter que questionar, não questionar na palavra certa, né, mas ter que fazer algum tipo de divagação a respeito desses tópicos. Então, quando a gente chega neles, é contraintuitivo. Exato, então, porque se o cara ficasse pensando nisso, um predador ia chegar e ia matar ele. Né? Exato. Os que não pensavam nisso, que perpetuavam os genes, a espécie. Exatamente. E aí eu sempre caio naquela questão do tipo, quando uma coisa é contraintuitiva para mim, ela é contraintuitiva porque é foda, né? O contraintuitivo é relativo à intuição de quem está falando que é contraintuitivo. Tem muita coisa na física hoje, para mim, que não é mais contraintuitivo. Não, mas calma aí, explica isso. É porque assim, quando você fala que é contraintuitivo, significa que vai contra a intuição. Mas a intuição que foi construída por alguma pessoa. Entendeu? Na física tem muita... Isso é interessante. Hoje, quando tem muita coisa de quântica, igual, eu mexo com gravitação quântica, tem muita coisa que eu mexo que quando eu vou comentar com o pessoal que não mexe com isso, com amigos meus que foram para outros caminhos completamente diferentes, os caras às vezes ficam assim, pirando em umas ideias que atualmente quando eu ouço eu falo, velho, mas isso é bem natural. Mas não é que é natural, é porque eu fiquei tantos anos trabalhando e vendo coisas daquele tipo que aí a intuição, ela é inclusive moldada para aquele contexto. Sim. Então sempre quando eu tenho alguma coisa que é contraintuitiva, do tipo, por que a quântica é desse jeito? Pô, mas podia... Sempre quando a gente começa a ter esses questionamentos, eu sempre reverto a situação de esse questionamento ele realmente existe ou esse questionamento é fruto de que nós não fomos feitos num contexto que esse questionamento faz sentido. Né? Então, mas no caso da física quântica, é qual dessas duas? Então, para mim é muito mais uma questão de como a gente enxerga a coisa. Então, um alien que não tem essa capacidade restrita, ele conseguiria entender. Não necessariamente conseguiria entender, mas às vezes para ele poderia ser mais natural. Depende de como se deu o desenrolar daquilo. Digamos que ele, evolutivamente falando, estaria apto para entender aquilo, ele ia conseguir entender. Então é relativo ao ser humano, não ao próprio universo entender a quântica. Então, não a quântica, mas a forma da gente buscar, a forma da gente entender o que é explicar a quântica de fato. Entende? Porque, por exemplo, quando eu chego e falo assim, a quântica ela é essencialmente probabilística. Existe a verdade quântica e as verdades lá ocultas, como que é? Variáveis ocultas. Variáveis ocultas. E existe o quanto a gente consegue entender sobre isso, né? Isso assim, seria relativo ao quanto a gente conseguiria entender sobre a física quântica. Eu acho que não é nem tanto isso, é o que a gente classifica como entendimento. Entende? Porque que inclusive entra aquele aspecto que eu comentei de o que a física permite e o que a física não proíbe. Né? Quando você chega e fala assim, mas tá, não existem variáveis ocultas. Isso é um fato objetivo, não existem variáveis ocultas. A quântica é intrinsecamente probabilística. Isso é uma coisa objetiva. Né? Agora, por que ela é desse jeito? O que me faz não conseguir interpretá-la? Por que essas perguntas todas, elas começam a ser coisas que, quando você tenta buscar resposta, a física não vai proibir. Porque ela começa a entrar num aspecto que é muito sobre, entre aspas, a psicologia por trás do universo. Digamos assim. Né? O que é a realidade, né, cara? Exato. Por que as coisas acontecem como acontecem? Por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Exato. O que a física nos diz é, isso existe desse jeito. Isso descreve, assim, a física ela não é explicativa no ponto de vista mais fundamental da coisa. Porque quando você vai se perguntando por quê? De maneira geral, quando você está no dia a dia, quando você vai perguntando infinitos por quê, você acaba caindo em física. Porque a física é das ciências, pelo menos a ciência da natureza, é a mais fundamental, no sentido de estar mais na base, né? Então vai cair algum momento que você vai cair em física. A questão é que quando você chega, existe um ponto máximo, né? A física não é como a matemática. A matemática, você chega e fala, essas são as minhas verdades. Por quê? Porque essas são as minhas verdades. Axioma 1, 2, 3 e 4, você parte a partir daí. Né? Quando a gente fala de física, a gente está descrevendo a natureza. A natureza você não axiomatiza no sentido disso. Você não chega e fala a verdade da natureza. Você pode falar a verdade baseada nas experimentações. Mas por que essa verdade? Existe uma resposta fundamental na física que quando você se pergunta o porquê, você cai por um contexto que não é mais objetivo da física. Mas quando eu falo não é mais objetivo, não é que os físicos não se interessam ou que a gente não acharia legal saber a resposta. É que entra no aspecto filosófico do universo que a gente não consegue objetivamente descrever.
Imagina que a gente soubesse intrinsecamente o porquê que a quântica é realmente probabilística. Isso não muda o fato de que ela é probabilística, isso não muda o fato de que quando você fizer observações vai seguir a mecânica quântica, de que acontece X, acontece Y. Isso daria pra gente um conforto de uma origem inicial do porquê daquilo. Sim. Sendo que muitas coisas, às vezes, não tem porquê, né? E também porque quando a gente fala. E também acaba indo nesse aspecto, porque toda vez que a gente fala um porquê, isso tem uma noção de ordenamento, né? Então, assim, quando você fala, por que você fez isso? Você fez isso baseado em uma coisa que aconteceu antes que te justificou fazer depois. A pergunta de porquê, ela não só vai te passando coisas mais fundamentais, mas coisas que são anteriores ao objeto que você está perguntando de fato. A gente tá totalmente limitado à nossa biologia, né, cara? E também pensa assim... A única solução é o transhumanismo total. E também pensa assim, a partir do momento que o universo surgiu em um momento, quando você vai até o último porquê, não existe um tempo anterior ao tempo existir para você falar que é assim por conta disso. Teoricamente, né? Aí o ponto, a gente vai saber se o universo teve um início ou se ele, que é o que o pessoal fala de bounce, né? Que é tipo assim, Universo cíclico. Isso não vai dar pra saber. Pelo menos assim, eu não vou ser... tudo bem, eu não vou falar que não vai dar pra saber. Mas assim, com baseado em tudo que a gente tem hoje, isso é uma informação que a gente não... que não faz muito sentido a gente ter. Porque você consegue rastrear as coisas até o que seria início no contexto do Big Bang, né? Mas alguma coisa de antes, eu não sei, não existe nem modelo para vislumbrar como a gente saberia se o universo ele era cíclico ou não. Aí é achismo, né? Achismo e... tá além do campo observacional, Exato. Né? Campo empírico, sei lá. O que não é um problema, mas que eu sempre gosto de enfatizar que aí não é física, né? Aí não faz mais parte da física. Porque, inclusive, eu sempre gosto de enfatizar isso também, porque às vezes as pessoas... sempre quando eu falo, não, beleza, mas isso não é física. Às vezes quando eu falo isso, a pessoa enxerga isso como eu tô desmerecendo a ideia da pessoa. Não é o caso, né? Eu sempre gosto de pontuar o que é físico ou não, porque eu acho a sua área é a importante. física, né? Para o pessoal não se confundir e tal. Exato, eu também acho importante porque muita gente às vezes também tem a ideia do tipo, o pessoal da física quer tentar descrever tudo, né? A física não quer tentar descrever tudo. Eu gostaria de entender tudo, mas a física se propõe a descrever o que tá no escopo do que é física. Fora do que isso, não significa que não é interessante. Só não significa... tem como matar a metafísica com a física, porque são dois escopos são diferentes. Exatamente. Perfeito. Cara, vamos fazer só uma pausa rapidinha pra pegar um café ali. Tranquilo. Bom, fizemos uma pausa aqui rapidinho, só pra pegar um café ali e tal. E agora, Felipe, voltando, cara, ao assunto da física e tal, você comentou da entropia do universo, né? Que, bom, meio que dita que o universo tende ao caos. Você poderia elaborar em cima disso, cara? O que exatamente é entropia e, bom, por que é importante entender isso? Certo. A entropia, assim, apesar de... normalmente tem alguns termos que a gente sempre associa a entropia, né? Como desordem, caos, essas coisas. Só que, na maior parte das vezes, esses termos, para quem não é da física, eu acho que às vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Porque, assim, tem muitos jargões que a gente usa no meio acadêmico que são para poder facilitar a comunicação. Só que quando você está conversando com pessoas dentro da física, todo mundo sabe exatamente o que aqueles jargões significam, né? E às vezes tem sempre alguns maus entendimentos que vêm por conta disso. Uma pessoa que não é do contexto vê um termo que tem uma conotação diferente lá dentro, né? Mas é porque é o seguinte, a entropia, na verdade, ela é uma grandeza que vem de uma análise só estatística de sistemas físicos. Então, a ideia é o seguinte, então, a entropia ela surge... A entropia você consegue definir para tudo quanto tipo de sistema, mas a forma mais natural da gente entender o porquê que a gente define a entropia e tudo, ela parte quando a gente vai analisar sistemas que são compostos por muitos constituintes. Então pega, por exemplo, o exemplo canônico para a gente explicar a questão de entropia e tudo, que é um gás. Quando você pega um gás é feito de um punhado de moléculazinhas que estão andando em tudo quanto é lugar diferente. É inviável a gente pegar esse gás e querer descrever partícula a partícula. Você imagina, tem 10 elevado a 23, né? Assim, tem uma quantidade absurda de moléculas, é inviável você descrever cada uma. Assim como qualquer sistema que tem muita coisa e você não consegue descrever cada uma delas, o que você faz eu vou descrever estatisticamente todo mundo. Né? Ter mais ou menos uma ideia de como, na média, eles se comportam, como é que são as flutuações, né? Fazer uma análise de sistemas de grandes números. E aí, quando você faz isso, a gente consegue chegar em algumas conclusões que são as que levam a gente a definir entropia. Que são conclusões que, quando a gente ouve no ponto de vista estatístico, é uma conclusão muito simples na prática. Que é, por exemplo, imagina essa sala aqui, mas pega qualquer sala que for. Cada uma das partículazinhas, elas
elas têm uma distribuição de velocidades para tudo quanto é lugar diferente. Você sempre vai ter uma partícula que está indo para um lado, vai ter outra que vai indo para o outro, cada uma vai ir para uma direção diferente. Né? Porque toda a sala tá com oxigênio e tudo que a gente respira e tal. Aí tem uma questão que é o seguinte, existem infinitas não, né? Mas existe uma quantidade muito grande de configurações que essas moléculas podem estar. Porque imagina, uma molécula que estava bem aqui. Ela poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar com velocidade para lá. Vários lugares diferentes. Exato. Hein? Agora pega todas as moléculas que estão no ar dessa sala e pensa em todas as possibilidades que você pode imaginar de cada uma em uma posição diferente, com uma velocidade diferente. Assim, é uma infinidade de possibilidades. Agora imagina a seguinte situação. Imagina que estatisticamente é possível. Não vai acontecer, mas estatisticamente imagina que, por um acaso, todas as moléculas dessa sala, do ar dessa sala, eles vão todo para esse lado. Aí você está numa região que não tem ar, você fica sufocado, basicamente, e eu estou aqui numa região com muito ar. Estatisticamente, isso seria possível, porque cada moléculazinha está indo para um lado diferente. Existe uma situação que todo mundo vai vir para o lado de cá. Só que ela é extremamente improvável. Né? Você pode até, sempre que você tem uma situação que é improvável, você pode fazer uma conta que é quanto tempo demora, mais ou menos, para que essa situação aconteça uma vez. E assim, você chegaria em infinidades de idades do universo que teria que acontecer para talvez você observar isso uma vez. Isso não vai acontecer porque é muito improvável. Né? Agora, imagina... então pense em o que seriam situações pouco prováveis. Todo o gás está nessa metade da sala. Todo o ar dessa sala está aqui. Todo o ar está ali. Todas as moléculas estão andando na mesma direção. Isso é pouquíssimo provável. Sim. Mas por que é pouquíssimo provável? É pouquíssimo provável porque a gente consegue perceber uma certa organização, uma certa simetria, digamos assim, desses sistemas que a gente está chamando de improvável. Porque pensa a configuração que cada molécula está tudo doido. A gente consegue pensar em muitas situações que ela está toda doida. A chance tende a tudo ficar muito louco, a chance é muito maior de ficar tudo muito louco do que, por exemplo, ir para um lugar específico. Exato, mas por que é maior? Mas a chance de ir para um lugar específico existe. Existe. Só que é mínima. E não só isso, por exemplo, a configuração de agora das moléculas do ar dessa sala, para a gente ter chegado nessa configuração que está neste exato instante, a probabilidade era a mesma da configuração de todas as moléculas para cá. Qual que é a diferença? Era a mesma? É a mesma. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que existem absurdamente mais configurações que ela tá tudo embaralhada. Porque pega o seguinte, pega uma situação, pensa assim, pega um punhado de situações que todas as moléculas estão embaralhadas e velocidade diferente. Você consegue pensar em uma quantidade muito grande. Agora pensa em uma que todas, por exemplo, estão vindo para cá. Para todas irem para cá, significa que a velocidade de todo mundo tem que estar na mesma direção e sentido, que é vindo para cá. Você concorda? Porque se tiver alguma que vai para outro lado, aí o ar todo não vai vir para esse lado da sala. Mas isso levando como pressuposto de que elas já estão com essa mesma velocidade. Exato. Pensa assim, mas se você não colocar isso aí, a chance disso acontecer é muito mais baixa. Seria equivalente a fazer o seguinte. Porque, por exemplo, imagina que é exatamente o mesmo problema de pega uma moeda. Você vai jogar para cima, cara e coroa. Você consegue, assim, 50% das vezes vai cair cara, 50% das vezes vai cair coroa. Se você arremessa uma vez, imagina que você arremessou 3 vezes. As 3 vezes saíram cara. É possível que isso aconteça. Não tem muito problema isso acontecer. Agora, se você jogar 300 mil vezes e essas 300 mil vezes saírem cara, aí você vai falar, pera, tem alguma coisa esquisita. Isso não vai acontecer. Por quê? É bizarro, né? Porque se você pegar e chegar num cassino e começar com R$1 e jogar tantas vezes lá no vermelho e bater todas as vezes no vermelho, que são 47,5% de chance, você fica bilionário. Uhum. Só que a chance disso acontecer é tão baixa, mas tão baixa que Exato. É impossível, praticamente falando. Exato. E essa noção de ser muito difícil ou pouco, ser muito ou pouco difícil, é baseado em quantas configurações dessa forma acontece. Porque, por exemplo, perceba que são perguntas diferentes. Imagina que eu faço a seguinte pergunta. Você jogou 100 vezes a moeda. Eu faço assim. Qual que é aí imagina alguma configuração que metade das vezes saiu cara, metade das vezes saiu coroa. Ou seja, 50, jogou 100 vezes. Pensa em alguma situação que 50 vezes saiu cara e 50 vezes saiu coroa. Você concorda que você consegue pensar em infinitas possibilidades que essa jogada pode acontecer? Pode sair tipo assim, cara, coroa, por aí vai. Pode sair cara, coroa, cara, coroa. Pode sair tudo cara, depois tudo coroa. Você consegue pensar em muitas formas diferentes que correspondem a essa mesma configuração, que é metade cara, metade coroa. Certo?
Agora, quando você chega e fala assim, imagina que você jogou tudo e tudo saiu cara. Só tem uma possibilidade disso acontecer. Que é tudo sair cara. Concorda? Assim, só existe uma configuração de sair tudo cara. Nossa, bizarro, velho. Agora imagina assim, 99 saiu cara e uma vez saiu coroa. Tem 100 possibilidades disso acontecer. Você jogou a primeira vez, saiu coroa. Todos os outros saiu cara. A primeira saiu cara, coroa, depois tudo cara. Aí você chega e fala, beleza, agora pensa assim, 98 caras e 2 coroas. Aí vai ter um pouquinho mais, vai ter mais possibilidades. Quando você vai fazendo esse aumento, perceba que quanto mais próximo de 50-50, mais configurações vão ter que correspondem àquela jogada. Uhum. É a mesma coisa quando a gente pega o ar daqui da sala. Pega a situação completamente embaralhada tudo. Seria equivalente aos 50-50. Tem muitas configurações disso. Né? Agora, se eu chego e te pergunto, o que é mais provável? Sair tudo cara ou sair exatamente? Eu falo uma qualquer. Cara a cara, coroa, coroa, cara, coroa, mesmo que seja 50-50. A probabilidade é a mesma. Porque você não está perguntando mais a probabilidade de sair metade cara e metade coroa. Você está perguntando qual que é a probabilidade de sair aquela jogada. Entendi. Entende a diferença? Sim. Quando a gente fala assim, qual que é a configuração das moléculas dessa sala? Isso é uma jogada, digamos assim. Que é diferente em, pense em todas as situações que está embaralhado. Por isso que eu falei que a probabilidade da configuração agora é a mesma de todas as moléculas estarem aqui. Porque é uma jogada. Tranquila a ideia? Do céu. E aí, pensa assim... Entender isso é bizarro. E aí, o que a gente chama de entropia? O que a gente pensa em entropia é o seguinte, aí entra uma questão matemática também, mas a probabilidade, o que a gente fala é, pensa nessas jogadas da moeda. Cada jogada que você pensa, ela tem a mesma probabilidade de acontecer. O que vai fazer uma configuração ser mais provável ou menos? Essa configuração tem quantas jogadas que são a favor dela? Né? Então, 50% das vezes sair cara e 50% coroa, tem muito mais probabilidade. Tem muito mais configurações. Porque no longo prazo tende a ser isso. Exato. Então, como tem muito mais configuração disso, ela tem uma probabilidade muito maior de ser colocado. Aí o que a gente faz, essa quantidade de configurações é o que a gente indiretamente define como entropia. Né? Mais precisamente, se você pega se você conta do tipo... O que define? O que você faz assim, para ser o mais preciso possível, você fala assim, 100, por exemplo, 100 lançamentos. 50% saiu cara, 50% saiu coroa. Uhum. Aí você fala, quantas jogadas existem que fazem essa configuração? Aí vamos supor que você chegou num número específico. Você contou quantas vezes. Você tira o logaritmo disso da entropia. O motivo de ser o logaritmo é só uma questão técnica. É só porque, por exemplo, imagina que eu tenho imagina que eu faço assim, energia de um sistema. Eu tenho esse sistema A e o sistema B. Esse daqui tem uma energia X, esse aqui tem uma energia Y. Quando eu junto o sistema, eu gostaria que a energia dele fosse X mais Y, somar as duas. Certo? Sempre que você junta alguma coisa, é conveniente que a grandeza total seja a soma das grandezas. Para isso acontecer com a entropia, a gente define com o logaritmo só para poder sair. Mas basicamente assim, a entropia ela é uma medida da quantidade de configurações que alguma situação tem. Então, por exemplo, por que a entropia... Então, olha só como é que a lei da entropia fica tosca quando a gente fala isso. A lei da entropia, quando a gente fala a entropia sempre tende a aumentar, significa que o sistema sempre tende a ir para onde é mais provável. Quando você fala dessa forma, parece meio óbvio, né? As coisas sempre tendem a ir para onde é mais provável. Uhum. Isso é traduzido em termos de entropia para o sistema vai para onde a entropia aumenta. A questão é que, pensa no ponto de vista de escalar a quantidade de jogadas, mas você vai fazer 2 lançamentos de moeda. Você fala, eu quero saber qual que é, entre aspas, a entropia, qual que é a probabilidade de sair metade cara e metade coroa. Se só for 2 moedinhas, você tem pouquíssimas jogadas. Ou é cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara. Só tem essas 4 possibilidades. Quando você vai aumentando a quantidade de jogadas, você aumenta muito as possibilidades. E aí as probabilidades vão ficando cada vez mais acentuadas. E aí tem uma relação que você consegue mostrar, inclusive matematicamente e tudo, que é toda vez pega uma distribuição de probabilidade. Que tipo aquela curva em formato de sino, enfim, qualquer tipo de distribuição. Quanto maior a quantidade de constituintes o seu sistema tem, mais as probabilidades vão afinando e elas tendem a um valor específico. Porque se você sair desse valor, a probabilidade ela cai para 0, assim, ou muito próximo de 0, assim, absolutamente rápido. E aí esse é o regime das coisas macroscópicas e tudo. E por isso que a gente fala que a entropia sempre aumenta. Porque a gente está em um regime macroscópico tão grande, né, de uma infinidade tão grande de constituintes de tudo, que quando você vai analisar as probabilidades, elas tendem para um valor específico, que é o que a gente define, né, enfim, como a entropia vai para o mais provável, o sistema vai para o que é mais provável,
que seria equivalente ao sistema vai ir para a entropia ser máxima, para onde é mais provável o sistema ir. Então, na prática, a entropia é só uma forma diferente de você analisar um sistema estatisticamente. Então, por isso que, inclusive, em todo lugar, se você for reparar, qualquer coisa na física que você pega, muita gente trata a segunda lei da termodinâmica, que a entropia sempre tende a aumentar ao máximo. As pessoas sempre tratam essa lei como uma das leis, se não a lei mais fundamental que você tem na física. E ela corresponde a isso porque a origem dela é muito mais simples, que é a probabilidade. O que ela está falando é que o sistema vai tender para o mais provável, e não só isso, mas ela vai tender para o mais provável nas situações que o mais provável é praticamente só o que tem possibilidade de acontecer. Sim, porque se você pegar no longo prazo, vai ser o mais provável que vai acontecer. Exato, e também nem tanto só no longo prazo, é a mesma questão lá das moedas. Depois de 100 lançamentos, pode ser que saia tudo caro, Não, então, mas não vai sair. Exato, mas esse 100 seria o longo prazo, teoricamente. Exato. Tipo, assim, é porque se você jogar só uma vez... Exatamente. O longo prazo nesse sentido, sim. É porque quando eu falo longo prazo, às vezes dá uma ideia de tempo decorrido, mas não necessariamente de tempo. Porque imagina de variáveis. Exato. Porque imagina que essas moedas foram jogadas, tem 100 pessoas jogando. Só pra dar a ideia de que, tipo assim, não é uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, é que 100 pessoas. E aí você pegou o resultado desses 100 lançamentos, entendeu? E qual seria o termo correto a dizer, então? O a longo prazo, nesse contexto, seria equivalente a muitos constituintes. É porque quando fala longo prazo, você tá pensando um tempo grande, mas não é um tempo grande, são muitas coisas. Eu penso mais assim em relação, sei lá, se pensar no universo, assim, né? Então, no Big Bang, tudo estava concentrado, teoricamente, naquele ponto zero lá, enfim. E aí, com a expansão, cada vez mais as coisas ficaram meio que desordenadas e tal. Então, por exemplo, hoje... A questão do Big Bang é até engraçada, porque em alguns aspectos, quando você vai ver a evolução... Mas só pra terminar a linha de raciocínio, daí você me corrige se eu estiver errado. Daí, enfim... Hoje, nós somos feitos de poeira de estrela, como dizia Carl Sagan e tal. E essa energia está concentrada na gente aqui. Quando a gente morrer, essa energia vai se dispersar e, enfim. Quando a gente come, toma uma bebida e gera calorias, a gente está pegando essa energia e depois ela está saindo do nosso corpo quando a gente faz algum movimento físico e tal. Então, quer dizer, tudo tende ao caos, teoricamente dizendo. Tudo tende ao caos, mas isso é importante. Não porque o caos tem alguma... Assim, o caos do ponto de vista informal. Porque caos, quando você fala na física, eu quero estudar caos. O caos é outra coisa, não é... É porque isso aí seria um sistema... a gente fala um sistema com grande multiplicidade. O caos seria um sistema que você tem muitas configurações possíveis, né? Mas essas configurações, elas têm um ordenamento. Por isso que a gente não fala exatamente que é um caos, mas assim, a questão do universo também é até engraçado, porque apesar da gente falar que as coisas sempre tendem a aumentar a entropia, na verdade o que a termodinâmica nos diz, né, o que a entropia, na verdade, a relação da entropia nos diz é que a entropia nunca reduz, né? Ela só pode permanecer constante ou aumentar. Mas a princípio, a entropia permanecer constante não é uma coisa que quebra nenhum tipo de princípio físico. Poderia. Tanto é que tem algumas situações quando você vai descrever expansão, você pode descrever a expansão do universo de forma a entropia, que a gente chama de isoentrópica, né? Sem a entropia aumentar necessariamente. Porque isso é até interessante, porque quando a gente fala de expansão, pensa assim, imagina você pega todas as moléculas dessa sala. Se você pega essa sala e você dobra de tamanho, na prática, a gente meio que consegue pensar nas mesmas configurações. Se você for para pensar. Só tá tudo dobrado de tamanho. Entende? Por exemplo, desenha uma configuração no Paint e dobra de tamanho. Vai ser a mesma configuração, só que... A média entre a proporção seria Exato, a mesma. a proporção segue a mesma. Então, assim, não necessariamente a expansão do universo, ela segue um aumento de entropia. A expansão. Não significa que as coisas dentro do universo, por infinitas razões, possam aumentar. Mas se a gente pegar, entre aspas, esse longo prazo, seria, não? Então, à medida que... É porque são duas coisas diferentes. Assim, a expansão em si, não necessariamente ela gera aumento de entropia. Agora, nada impede, e acontece, de que enquanto está expandindo, vai ter aumento de entropia por conta das coisas que estão no universo, mas não gerada pela expansão, entende? Porque imagina assim, por exemplo... Eu entendo, tipo assim, igual o Paint, né, você falou. Exato. Isso sendo expandido, mas de certa forma, quando você expande, no universo você está... Como que eu posso dizer? Não é como se você estivesse esticando exatamente igual. No entanto que... Enfim, você me corrige também. Mas parece que quanto mais o universo expande, mais as galáxias
se afastam, né? Assim, a expansão é porque eu entendo isso que você tá querendo dizer. Assim, a expansão, ela é de forma igual. Heterogênea e tal, né? Assim, exatamente. Só que é porque o fato da expansão ser igual, às vezes passa algumas ideias de que a expansão não é igual. É homogênea e isotrópica. Isotrópica, exatamente. Porque, por exemplo, o fato... É porque uma expansão, às vezes, passa algumas coisas que são contraintuitivas, né? Por exemplo, se você tem 1 centímetro, o 1 centímetro vai virar... Imagina que passou um tempo e ele virou 2. O 2 centímetros, depois de um tempo, vai virar 4. Porque imagina que você está sempre dobrando o tamanho do universo a cada intervalo de tempo. Quando você dobra, significa que na proporção tá tudo sendo dobrado. Só que nas distâncias separadas o aumento é diferente, né? Porque, por exemplo, se você tem... Imagina que você tem 2 planetas que estão a 1 unidade de distância. Tem 3. Um seguido do outro. Então tem um aqui, 1 unidade de distância depois, e o outro tá 1 unidade de distância depois. Aí expandiu tudo para um fator 2. A distância do primeiro pro segundo era 1, passou a ser 2. Então aumentou em 1 unidade. A do primeiro pro terceiro era 2, passou a ser 4, aumentou em 2 unidades. Então, toda vez que a gente tem expansão, a taxa da expansão ser constante significa que quanto mais distante, mais rápido a coisa está aumentando de tamanho. Mas não é porque a expansão muda o ritmo dela. É só porque a expansão ela segue uma questão de proporção do tamanho como um todo. É porque uma coisa a gente vai pensar do tipo, tudo dobrou de tamanho. Outra coisa a gente pensar qual foi a variação em metros, em centímetros de parâmetros ali. Mas o ponto principal é que, assim, as coisas, o universo ele vai expandindo e sempre que a gente pensa no aumento da entropia, a gente sempre tem que pensar do aumento, porque o universo em si, ele é um objeto, né? Quando a gente fala de cosmologia, de evolução do universo pela relatividade geral e tudo, o universo é importante, ele é um sistema físico. Porque, teoricamente, hoje existe uma quantidade X de matéria no universo, não se cria mais nada, né? Assim, com a expansão não se cria matéria, certo? Matéria pode se criar, mas não se cria energia nova. É porque você pode ter... É porque você tem processos, por exemplo, que você tem variação de número de partículas, por aí vai. Né? Por exemplo, você pode ter... O número de átomos pode aumentar, então? Pode aumentar. Porque existem por conta de processos nucleares, né? Você pode ter, por exemplo, porque você tem o que a gente chama de flutuações de vácuo, né? Que pode gerar partícula. Então, por exemplo, você tem... Você já ouviu falar de que, igual a gente tem matéria, existe antimatéria. Então, por exemplo, você tem um elétron e você tem uma partícula que é equivalente ao elétron, só que tem carga positiva, que chama pósitron. Quando o elétron e um pósitron, e as duas partículas existem, quando o elétron e o pósitron eles chegam próximos, um aniquila o outro, para de existir os dois. E passa a existir luz, só fótons no caso. Então você tem um processo aí que você tinha matéria e parou de ter matéria. Né? O que importa é que a energia como um todo, se você pensa numa equivalência, né, igual o Einstein coloca, né, a equivalência entre massa e energia, né, aí você tem tudo... Beleza, aí você não tem novas criações, né? Mas quando você pensa em matéria, só como matéria de fato, aí de fato você pode ter variação de matéria no universo. O que, de forma a energia ser ali, no caso, né? Então podemos dizer que naquele momento do Big Bang existia um número X de energia e hoje existe esse mesmo número X de energia. O que muda é que essa energia vai ficando cada vez mais diluída, né? Sim. Então as densidades... Mais de energia total. Sim, dá pra poder falar dessa forma. Porque sempre tem algumas questões quando a gente pega o universo como um todo, por conta de questão de princípios de localidade e tudo, mas, assim, toda vez que a gente vai falar de qualquer coisa na física do universo, a gente sempre distingue uma coisa que é local, uma coisa que acontece numa região e no entorno, e uma coisa que acontece no universo inteiro, né? Normalmente, coisas que acontecem no universo inteiro, a gente sempre tem que tomar um cuidado muito grande, mas da energia dá pra falar, pelo menos de uma forma mais grosseira, de que a energia que estava ali, ela mantém ali, o que muda é o fator de escala do universo, e por conta disso a energia vai ficando diluída. Mas que você poderia colocar a mesma quantidade de energia ali, por exemplo. Tudo isso só pra eu não... Eu dando essa volta toda só pra eu chegar e não me sentir desconfortável com afirmações muito, muito empáticas, né? Não, cara, perfeito. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.